Olá, boa noite, graça e paz. Sou o Carlos Alexandre, faço parte do Ministério Liberdade, um ministério de cunho profético que busca trazer especialização sobre os dons apostólicos e proféticos sobre a igreja nesse tempo. Estamos iniciando aqui nesta noite, neste sábado, o nosso ensino sobre apontamentos proféticos. O que é um apontamento profético? O apontamento profético ele visa trazer uma leitura espiritual com base na palavra, com uma aplicação prática para nós nesses dias. Nós temos entendido e temos discernido que, ao longo dos dias, o Senhor tem trazido para nós para que haja uma mobilização por parte dos profetas, a fim de que nós possamos passar esta direção, compartilhando visões, compartilhando orientações da parte do Senhor, para que a igreja possa ser equipada e ser mobilizada para viver este momento tão propício, tão oportuno no reino de Deus, diante de todas essas evidências e acontecimentos terrenos e espirituais. Eu gostaria de orar essa noite por essa transmissão, a fim de que o Senhor possa nos levar a mergulhar mais na palavra, para que através de uma leitura possamos ter essa orientação prática do Espírito Santo. Amém? Pai, eu te peço que nesta noite o Senhor possa derramar sobre nós espírito de revelação, espírito de sabedoria. Fala o nosso espírito, Senhor, acerca dessas questões espirituais, pois nós necessitamos ter uma leitura e ter a sensibilidade necessária para interpretar os sinais que o Senhor está fazendo nesses dias. Portanto, te peço, Pai, traz sensibilidade profética sobre as nossas vidas, toda a sabedoria e todo o conhecimento necessário acerca das Escrituras, acerca do Teu poder operando em nossas vidas, e traz também discernimento profético, Senhor. Olhos para enxergar e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor está realizando, está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre um tema que tem ardido nos nossos corações, sobre aliança eterna. Eu tenho afirmado aqui em nossas reuniões que é necessário que nós estejamos plenamente conscientes dos tempos proféticos, dos acontecimentos terrenos e espirituais, na qual nós estamos vivendo como igreja, a fim de que, como igreja, nós possamos dar respostas aos céus, e dando respostas aos céus, nós vamos poder ser mobilizados no reino de Deus, a fim de cumprir o nosso chamado. Então, é importante nós entendermos esses acontecimentos terrenos e espirituais. Nós temos visto nesses últimos dias, principalmente, vivendo no momento desta pandemia, no finalzinho desta pandemia, na qual nós temos orado para que seja paralisado, para que o Senhor possa guardar o teu povo, para que o Senhor possa trazer de volta a economia e possa, através desse retorno da economia, possamos viver a realidade daquilo que o Senhor tem prometido, daquilo que o Senhor tem como promessa para nós nesses dias. Então, eu tenho visto que a aliança eterna, e eu creio que esse é um assunto importante para entendermos como que nós devemos atuar e se manifestar no corpo de Cristo. Nosso apontamento desta noite, ele vai estudar um pouco dessa aliança, para que possamos entender esse aspecto dessa aliança, porque todas as vezes que você ouvir sobre aliança, eu quero que você entenda que é a manifestação do propósito do Senhor aqui na terra. Eu queria que você viesse comigo para Isaías capítulo 24. Então, Isaías capítulo 24, queria ler com você ali rapidamente 3 versículos. Isaías capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 6. Então, Isaías capítulo 24 diz assim: a terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha,
enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Versículo de número 6. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Então vamos lá entender um pouco mais acerca dessa palavra, para entender o que está acontecendo e os sinais que estão acontecendo nesses dias, né? E como nós iremos nos mobilizar com esses sinais. Então eu te peço que você possa entender algumas coisas, né? Nós só estamos resolvendo um probleminha técnico, né? Mas é bem rápido. Na verdade, quando nós falamos sobre aliança eterna, né? E entendemos acerca dessa aliança, nós vamos olhar uma coisa, né? Pode deixar, vamos permanecer só no Facebook. Eu sei o que tem que fazer. Não, mas pode deixar, vamos permanecer só no Facebook. Vamos permanecer só no Facebook. Né? Então vamos lá. Nós estamos só ao vivo na mídia social do Facebook. Então é importante nós entendermos que a aliança é a manifestação do propósito do Senhor aqui na terra. Então, quando Isaías está falando sobre uma consequência que veio sobre a terra, por a terra estar contaminada por causa da atitude dos moradores da terra. Quando nós olhamos ali para o versículo de número 6, nós vimos assim que a maldição consome a terra e os habitantes que nela se tornam culpados. Por quê? Porque a terra foi contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram a lei e violaram os estatutos e quebraram a aliança. Então, todas as vezes que nós vemos um evento acontecendo, esse evento, com base numa leitura espiritual na palavra, nós vamos ver que são consequências da desobediência com relação à quebra da aliança eterna. Então, o profeta está dizendo que existe uma consequência, e essa consequência, ela vem sobre a terra por intermédio ou por causa da atitude dos moradores da terra. Então, nós estamos vendo aqui nesses últimos dias, terremoto que ocorreu no México, nós estamos vendo essa praga de gafanhotos aqui no sul do Brasil, né? Ali próximo do Paraguai, temos orado por isso também, mas precisamos entender que tudo isso são consequências daquilo que os moradores da terra, por desobedecerem as leis, quebraram os estatutos e que vieram sobre eles, por quebrarem a aliança eterna. Então a base para a leitura espiritual é com base na aliança. Quando nós entendemos os eventos espirituais que estão acontecendo nesses dias, nós temos como base a leitura da aliança eterna. Então é importante nós entendermos que a aliança eterna, ela é a base para nós interpretarmos os sinais que o Senhor está trazendo nesses dias e que muitas vezes aparecem para nós como consequências, mas essas consequências, elas têm uma causa. E essa causa, Isaías descreve para nós, Isaías esclarece para nós. Por isso que a terra planteia e murcha. A terra, nesse momento, nós cremos na palavra de Paulo, né, em Romanos capítulo 8, a terra, há uma ardente expectativa da criação da terra, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu olho para Isaías, eu falo, a terra planteia e murcha, né? A terra planteia e murcha, e ela está, e o mundo enfraquece e murcha. Então existem consequências que estão acontecendo sobre a terra, e essa própria terra, essa própria criação, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Que irão se levantar para libertar, né? Para trazer liberdade sobre a terra. Então é importante nós entendemos que quando se quebra-se a aliança eterna, há consequências que vêm sobre nós. E nós, através de uma intercessão profética estratégica, nós ali nos identificamos com o pecado, seja o nosso pecado pessoal, coletivo,
o pecado de uma cidade, o pecado de uma nação, e ali, realizando uma intercessão, nós podemos atrair a vontade dos céus e deixar que o Senhor se manifeste e se mova nessa dimensão, manifestando a sua vontade, aonde a extensão da cruz vem através dessa intercessão. Nós podemos, inclusive, ver as evidências dessa intercessão, né? E colher os benefícios dessa intercessão. Então nós precisamos entender que a terra ela está contaminada, né? Que a maldição está consumindo a terra. Isto é consequência da desobediência das leis de Deus, por alterarem os seus estatutos, por quebrarem a aliança do Senhor. Nós temos que ter a consciência espiritual de entender que aquilo que está acontecendo tem como base um papel, né? E a igreja, nós como igreja somos responsáveis por manifestar o reino e estabelecer o reino através da nossa adoração, através da nossa intercessão. Então é importante, eu queria que você pudesse meditar comigo com relação a isso. Por quê? Porque a aliança eterna, ela é um assunto importantíssimo aos olhos do Senhor, aos olhos e ao coração de Deus, pois é com base nesta aliança em que Ele estabelece todas as coisas para alcançar e manifestar o teu desejo e a tua vontade. Por isso que esta aliança é a manifestação do propósito eterno do Senhor através das nossas vidas. Por isso que lá, quando você vai para Romanos capítulo 3, verso 23, assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o pecado trouxe-nos separação, trouxe-nos morte. Por isso que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele nos, através desse sangue, nós entramos pelo novo e vivo caminho. Nós podemos estar diante do Senhor, podemos estar com Ele novamente, e nós podemos ser aliançados com Ele novamente e receber os benefícios de estarmos com Ele. Então eu queria que você viesse comigo para Efésios capítulo 3, porque ali em Efésios capítulo 3 nós vamos encontrar essa referência que Paulo fala na igreja de Éfeso, e com base nessa referência nós podemos mergulhar um pouco mais nessa palavra, nessa ministração, né, para poder entender, né, segundo o coração de Deus, segundo a sua ótica, a relação que nós temos que ter e entender acerca da aliança, porque os profetas são levantados para guardar a aliança eterna, os guardadores da aliança. Todas as vezes que a nação desobedecia no Antigo Testamento, a nação que havia sido libertada pelo Senhor, havia sido gerada no deserto ali com Moisés, os hebreus e depois Israel, todas as vezes que eles desobedeciam a aliança do Senhor, eles quebravam a aliança, o Senhor levantava um profeta para falar para eles, para que eles pudessem voltar à aliança, se arrepender dos seus maus caminhos, para que eles pudessem viver a palavra e viver a confirmação dessa palavra. Então em Efésios capítulo 3, verso número 11, diz assim: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A aliança eterna é a manifestação do propósito do Senhor aqui na terra. Então, quando nós lemos em Efésios capítulo 3, 11, diz assim: o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que ele fala sobre um eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Não foi em Jesus, foi em Cristo, o Filho de Deus, né? Manifesto em carne através da pessoa de Jesus. Então em Jesus foi estabelecido o eterno propósito, a aliança eterna. Então quando ele fala sobre isso, ele está apontando para uma aliança eterna. E essa aliança, esse eterno propósito do Senhor foi para manifestar a aliança. E se você olhar ali, você vai ver que ele continua
declarando que, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida diante dos principados e potestades. Então, a multiforme, se você pegar a raiz dessa palavra, você vai perceber que há diversas maneiras da sabedoria de Deus operar no mundo, né, operar em toda a terra, né, para que se seja conhecida dos principados e potestades. Isso significa que há uma forma que Deus opera, aonde Ele estabelece esta aliança eterna. E quando essa aliança eterna ela é estabelecida, nós vivemos os benefícios dessa aliança. Mas quando essa aliança também ela é quebrada, existem as consequências que vêm para as nossas vidas por causa dessa aliança. Então é importante nós entendermos que, segundo o eterno propósito do Senhor, segundo o desejo do seu coração, Ele revelou através de Jesus, Ele manifestou esta aliança eterna. Então em Cristo nós podemos viver esta aliança. Há uma liberdade em que nós nos movemos no reino quando nós vivemos esta aliança eterna, né? E quando nós vivemos esta aliança, nós andamos em aliança. Numa das nossas ministrações, na semana passada, nós falamos que Deus busca homens de aliança. E eu creio que no coração de Deus está buscando homens de aliança. Nós sabemos pela palavra que Deus busca adoradores, Deus busca intercessores. Quando você vai lá para o Salmo de número 136, Deus busca fiéis, aqueles que são fiéis à tua palavra, aqueles que andam em aliança com a tua palavra. Deus busca homens de aliança nesses dias. E esses homens de aliança são os homens que foram levantados por Ele, que foram chamados por Ele para manifestar esta aliança eterna nesses dias. Por isso que foi deixado um código profético diante desse apontamento desta noite, para que você possa conhecer mais acerca desta aliança eterna e poder receber os benefícios desta aliança eterna. Que nós lemos em Isaías 24, Ele nos deixou um código profético. E esse código profético está lá em João capítulo 14, que eu quero ler com você. E este código profético é o que nos leva a acessar com entendimento os benefícios dessa aliança e viver esta aliança aqui na terra, segundo a orientação que Jesus nos deu, segundo o propósito que Jesus nos deu. No Evangelho de João, capítulo 14, vamos lá, eu quero ler para você, ali no versículo de número 10, vamos lá. Gostaria de ler a partir do versículo 12. João, capítulo 14, verso número 12. Ele diz assim: em verdade, lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus nos deixou uma promessa. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Através desta promessa, nós iremos cumprir com aquilo que Ele havia nos deixado. Eu não vos deixarei órfãos. Mas Ele está dizendo assim, olha, que Ele fará as mesmas obras e fará obras maiores. Por quê? Porque nós teremos como nos mover com esta aliança em nossos corações e operar através desta aliança no meio do corpo de Cristo. Quando você vai ali para o verso de número João capítulo 14 ainda, eu quero que você leia comigo também, no verso de número 19, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Esse é o código profético para acessarmos esta aliança. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis.
porque eu vivo e vós também vivereis. Ele está dizendo o seguinte para os discípulos naquele momento: o mundo não vai mais me ver, mas vós me vereis. Então, lembra que nós estávamos compartilhando com vocês acerca de você entrar e ver o reino e entrar? Esta liberdade do Espírito te leva a manifestar esse código. Esse código, ele diz o seguinte: ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Nós veremos, nós o veremos, nós o veremos em toda a sua glória, nós o veremos e nós o conheceremos como ele se revelar a nós. Em parte nós o conheceremos, em parte nós manifestaremos segundo a tua revelação, segundo o teu propósito, segundo a tua palavra, segundo o teu projeto. Mas ele está dizendo: olha, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, quando eu vejo ele, ele vive em mim, ele passa a viver em mim, ele passa a se manifestar em mim, ele passa a viver, eu passo a ter evidências da vida de Deus em minha vida. E naquele dia, ele continua: naquele dia, vós saberão que eu estou em meu Pai, e que vós estão em mim, e que eu estou em vós. Há um código. Eu creio que neste tempo, neste momento, eu quero deixar como apontamento profético para você, que você, quando você vê-lo, você vai experimentar uma vida dele em você. E você experimentando essa vida dele em você, você vai viver esse código, recebendo a vida no seu espírito, onde você vai ser transformado segundo aquilo que ele está nos conduzindo, segundo aquilo que ele está nos levando. E ele continua ali em João capítulo 14, verso de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha aliança e os guarda, guardadores da aliança. Este é o que me ama. A manifestação do nosso amor para com ele é quando nós temos os seus mandamentos e guardamos esses mandamentos em nosso coração. Como Davi disse: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. O coração é o nosso tesouro, é o nosso maior tesouro. Então, quando nós guardamos esses mandamentos em nosso coração, quando nós observamos esses mandamentos e guardamos esses mandamentos em nosso coração, nós estamos dizendo a ele que nós o amamos. E ele está dizendo: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ele está dizendo o seguinte: se você guarda a aliança, se você observa essa aliança, se você guarda a aliança em seu coração, ele o amará e se manifestarei, ele se revelará a nós, ele se revelará a nós, ele se revelará a nós com toda a sua glória. Então, eu creio que este é o código profético, este é um código profético que ele tem nos dado para viver conforme esta aliança que ele nos deixou, para entendermos esta aliança, para entendermos os aspectos dessa aliança e manifestar os aspectos dessa aliança nesses dias em nossas vidas. Por isso eu creio que, por causa desta aliança, a liberdade do Espírito nos levará e desatarás em nós um anseio ardente em querer ver o Senhor, em querer ver a tua face, em conhecê-lo, em querer ver aquilo que ele está vendo, em querer ouvir aquilo que ele está falando, em seguir os teus olhos, em ver refletida a tua glória em nós, envolvidos pelo teu amor, atraídos a cada dia, através desse anseio ardente, a conhecer o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Então eu creio que aquele que me ama será amado de meu Pai, então eu o amarei e me manifestarei a ele. Então há uma promessa, há um código profético liberado sobre esta geração. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas eu que persigo a ele, eu que ando em adoração a ele, eu que ando em aliança
aliança com Ele, eu verei, quando eu verei, e quando eu ver a vida dele entra em mim, a vida dele começa a se manifestar em mim, e porque eu sei que quando eu guardo os mandamentos, quando você guardar os mandamentos, quando você guardar e observar esta aliança, ele se manifestará a você, ele se revelará a você, ele se revelará a você de uma maneira em que haverá um anseio ardente de você querer vê-lo a ele, de você querer persegui-lo, de você querer alcançá-lo, de você querer estar nele, de você querer viver segundo a vontade dele para a tua vida neste tempo. Portanto, eu quero declarar e profetizar sobre este tempo, sobre essa estação, porque que Deus disse que das trevas resplandecerá a luz pela iluminação do conhecimento na face de Jesus Cristo. Quando o conhecimento na face do Cristo traz uma iluminação para teu espírito, a luz resplandecerá sobre as trevas e você verá o cumprimento e a manifestação dessa aliança nesses dias. Eu quero deixar para você essa palavra, eu quero deixar como apontamento profético para que você possa ser ministrado pelo Senhor e possa entender esses sinais que estão acontecendo, né? Esses sinais, eles fazem parte do contexto escatológico da vinda de Jesus, apontam para uma preparação da vinda de Jesus. Nesses dias, cremos que esse é o início das dores, né? Mas temos que entender, né, os eventos que acontecerão e se posicionar conforme esses eventos e entender que o que estará presente na igreja será o amor de Deus manifesto em nossos corações através da pessoa do Cristo em nós, revelando esta aliança aqui na terra.